chegada do inverno é bastante intensa e pode trazer riscos a vários tipos de seres vivos. Os seres humanos enfrentam frio dentro de casa ou debaixo das cobertas, mas na natureza, entretanto, a opção é outra. Isso porque alguns animais ficam em um estado de dormência profunda, conhecido como hibernação. A hibernação é um processo no qual o animal diminui suas taxas metabólicas para economizar energia durante longas temporadas de frio. A hibernação é uma estratégia da natureza importante em locais de frio intenso e ausência de fonte alimentar. Dessa forma, diversos animais têm essa capacidade de hibernar, como algumas espécies de esquilos, morcegos e até borboletas. E um dos mais famosos animais grandes a fazer hibernação são os ursos. Porém, muitos estudiosos não consideram essa afirmação verdadeira. Muitos falam que é fake, que ele não hiberna. Será que ele hiberna mesmo? Será que ele consegue? Como ele faz? Como ele faz xixi e cocô durante esse período? Vamos conhecer tudo sobre a hibernação do urso e se ele faz mesmo hibernação. Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Tudo bem, grandes champions? Vamos falar sobre um processo extremamente interessante, a hibernação, mas não de qualquer uma, mas do animal mais fofinho para alguns, os ursos. E por que esse assunto gera controvérsias? Um dos motivos é que muitos falam como um urso hiberna se ele se movimenta num período em que ele deveria estar hibernando. Isso levantou críticas. Os ursos realmente hibernam? O animal que fica recluso em sua toca durante as baixas temperaturas, mas acorda em alguns momentos para se alimentar e mudar de posição, realmente hiberna? E se hiberna, como é feito? Vamos falar depois da vinheta. Apertem o play! Por que ainda existem dúvidas sobre o assunto? A discussão sobre a hibernação dos ursos ainda existe devido às diferentes interpretações e definições do que é hibernação. Alguns estudiosos sugerem que a espécie não atende a todos os critérios do processo, pois a temperatura corporal não cai tão drasticamente quanto a de outros animais hibernantes. Alguns afirmam que os ursos não hibernam devido à queda relativamente pequena na temperatura corporal, que vai de 37 graus para 32 ou 34 graus. Enquanto isso, algumas espécies de outros animais que hibernam, como os esquilos terrestres do Ártico, conseguem baixar a temperatura corporal para níveis abaixo de zero, tornando-se uma espécie de picolé vivo que descongela somente na primavera. Isso é um dos pontos que aqueles que defendem que os ursos não hibernam. Além disso, o urso é capaz de despertar durante a hibernação para comer as reservas de gordura. Outro fator que falam é que as ursas fêmeas podem até parir durante o período e que a única coisa que elas fazem é não sair da sua toca. Se os animais que realmente hibernam não possuem essa capacidade, essa variação que os ursos fazem, então a tese de alguns é que os ursos não hibernam. Bem, agora vamos ver por que alguns falam que os ursos hibernam. Realmente, alguns ursos, como o urso polar e o panda e o andino, são ativos durante todo o ano, sendo que as únicas espécies associadas à hibernação são o urso negro e o urso pardo. Essas espécies conseguem hibernar de 5 a 7 meses por ano. Nesse período, eles não comem, não bebem, não urinam ou até mesmo não defecam. Durante a hibernação, o metabolismo diminui bastante da sua taxa normal e os batimentos cardíacos baixam de 55 para apenas 9 batimentos por minuto. A espécie utiliza a gordura acumulada nos seus corpos durante o processo de hibernação para se nutrir e hidratar. E mesmo ao retornar à temperatura corporal normal e emergir das tocas, sair das tocas, os ursos ainda conseguem manter a taxa metabólica reduzida por até 3 semanas, ou seja, ainda demora para que eles voltem ao normal. Outra explicação vem das evidências moleculares e fisiológicas mais recentes que revelam que os ursos hibernam mesmo não apresentando grandes reduções de temperaturas. Enquanto alguns estudiosos consideram que os ursos hibernam, outros utilizam termos alternativos, como o sono de inverno. A principal diferença entre hibernação e torpor é que durante o torpor, o animal consegue acordar rapidamente para evitar perigos, ou se houver oportunidade, sair da toca para se alimentar. Um exemplo é o das ursas, que despertam do torpor para dar à luz. O fato de um animal hibernar ou entrar em torpor está muito relacionado ao seu tamanho. Animais menores tendem a hibernar profundamente, enquanto animais maiores tendem a entrar em um estado mais próximo do torpor. Os animais que hibernam profundamente incluem roedores, como esquilos terrestres, ratos do campo, marmotas e esquilos listrados. Abelhas também, cobras e alguns morcegos também hibernam. Já os ursos, guaxinins e gambás são exemplos
exemplos de hibernadores leves, que utilizam o torpor para sobreviver ao inverno. E o que acontece no organismo dos ursos que hibernam? É um dos fenômenos fisiológicos mais impressionantes da natureza. Espécies como o urso arctos e o urso americanos podem passar 4, 7 meses sem comer, beber, urinar ou evacuar. E mesmo assim eles acordam praticamente sem perda muscular, sem osteoporose e sem problemas renais ou intestinais. No urso, em hibernação, mesmo sem urinar, sem fazer xixi, a ureia que é produzida, que não é eliminada, como o urso tem bactérias intestinais que quebram a ureia, elas usam o nitrogênio sendo reutilizado para sintetizar novos aminoácidos, ou seja, o corpo recicla proteínas, evitando assim a perda muscular e o acúmulo tóxico. Justamente isso ajuda a não ficar atrofiado. Ele consegue evitar perda muscular com a inibição da degradação proteica e aumentando a produção de proteínas musculares. Por isso, eles quase não perdem a massa muscular. Eles também não sofrem osteoporose. Ela aumenta quando você fica sem carga mecânica durante meses. Nos ursos, porém, ocorre equilíbrio entre formação e reabsorção óssea com a manutenção da densidade óssea. Outra coisa que poderia acontecer estando imóvel por meses e que não acontece nos ursos, trombose venosa profunda, que é um evento vascular grave, que acontece quando você fica muito tempo parado. Só que com o urso não. E como eles conseguem fazer isso sem nunca precisar defecar? Resumindo, eles criam uma espécie de tampão fecal. Você ouviu direito, sim, um tampão de cocô. As secreções e células intestinais continuam a ser eliminadas durante a hibernação, produzindo fezes, mesmo que o urso não tenha comido nada. Durante 5, 7 meses em tocas, os ursos acumulam fezes no interior do intestino, gerando o tampão fecal, que é simplesmente as fezes que permaneceram no intestino por tanto tempo que as paredes intestinais absorveram os fluidos, deixando elas sequinhas e duras. Mas depois que eles acordam, eles liberam tudinho. Imagina o trabalho para sair, né? Isso aí deve ser um desafio. Na minha opinião, os ursos são os melhores hibernadores. O corpo deles é um sistema fechado, naturalmente completo. Eles conseguem sobreviver ao inverno apenas com oxigênio. É tudo o que precisam. E quando acordam, totalmente têm uma vida completa, que gera super animais. Só basta ver o tamanho deles. Vocês sabiam sobre isso? Como o urso se comportava nesse período? Pois aqui no nosso canal, vocês ficam sabendo de tudo. É o canal mais nerd da internet. Informações sobre tudo. Porque aqui, já fala no nome, é canal Nerd Tudo, o canal top. E ajudem o canal. Se inscrevam, deixem seu like, sigam o canal que mais cresce na cultura nerd, o canal Nerd Tudo. Vejam os outros vídeos do canal e saboreiem o conteúdo do canal Nerd Tudo. Valeu!